Passado no período da Guerra Fria, o filme nos apresenta Elisa, uma moça que ficou muda devido a um acidente de origem desconhecida que sofreu na sua infância. Ela trabalha como zeladora em um laboratório americano e tem como única companhia no trabalho Zelda, uma senhora agitada e extremamente faladeira. Em casa, divide o apartamento com Giles, um pintor fracassado que, além de ter problemas para arranjar serviços devido à sua idade, também tem que lidar com o preconceito que sofre devido à sua homossexualidade. Um dia, enquanto limpava o laboratório com Zelda, elas veem uma estranha criatura sendo transportada. Chamada pelos funcionários apenas como a Forma, esse organismo acaba arrancando 2 dedos do chefe do laboratório e general, Richard Strickland. Este último, inclusive, ostenta uma personalidade insuportavelmente egocêntrica, percebida já em sua primeira aparição, quando diz para Elisa que um homem que lava as mãos 2 vezes ao ir ao banheiro demonstra grande falta de caráter. Além disso, vemos que depois desse episódio, Richard acaba pegando um ódio particular pela criatura. Elisa tenta se aproximar da Forma, oferecendo comida para ela, e também o ensina a dançar. Com o tempo, ambos acabam criando uma inesperada conexão. Após ver como a criatura é maltratada pelo General Richard, Elisa cria um plano de fuga a fim de resgatar a Forma e devolvê-la para sua casa. Outro personagem que também está interessado na criatura é o Dr. Robert Hofstadter, que descobrimos em dado momento ser um espião russo, que está vendendo informações sobre a Forma para o país inimigo. Entretanto, o doutor, na verdade, quer libertar a criatura a fim de devolvê-la para a natureza, e está trabalhando por interesses próprios. Alguns momentos lúdicos do filme, como a cena de início em que os personagens estão submersos, ou até mesmo um momento musical que acontece em certa ocasião, servem para expor que A Forma d'Água é um conto de fadas moderno. A direção constantemente tenta nos trazer um contraste desse lado mais recreativo, com a parte mais realista e política da trama tendo como elemento constante a água, que está sempre presente no cenário de alguma forma, às vezes simplesmente destacando a coloração verde marinho ou azul. Além da parte política, o tom mais adulto do filme também está nos momentos de teor sexual, destacando a nudez de sua protagonista e também na insinuação da maneira como ela e o homem anfíbio se relacionam. Embora essas ocasiões possam ser estranhas para uma grande parcela do público, elas não são gratuitas e nem estão ali com a intenção de constranger. Existe a preocupação de transmitir essas cenas com uma sensibilidade por parte da direção, de forma que não fiquem necessariamente incômodas. Elas também estão ali para destacar a maturidade da trama e diferenciá-la de um conto de fadas mais infantil. Além disso, o modo como essas sequências abraçam a estranheza combina com a mensagem de aceitação e antipreconceito que o filme claramente tenta passar. Fora que a relação entre os 2 protagonistas é extremamente convincente e bem construída, visto que ambos não apenas possuem dificuldades para se comunicar com outras pessoas, como também são de certa forma destratados pelos indivíduos à sua volta, apenas pelo fato de serem como são, ou por possuírem peculiaridades que os tornam motivo de chacota. Inclusive descobrimos em uma fala de Zelda que Elisa foi abandonada na lixeira quando criança. Outro elemento que ajuda a dramatizar a relação entre eles é o fim iminente da relação, visto que Elisa terá que devolvê-lo ao rio, algo que enriquece o sentido do título do filme, já que isso evidencia que por mais que a relação deles seja sólida, simultaneamente é líquida e portanto fácil de se deixar escorregar pelos dedos, assim como a água. É preciso admitir que o plano de Elisa é um tanto quanto desengonçado e mal planejado, algo que talvez seja visto como incoerente no filme, mas na verdade faz sentido, visto que nem Elisa e nem Giles eram estrategistas e nunca fizeram algo sequer parecido com aquilo. Por isso, não faria muito sentido que a execução do plano fosse perfeita. Ainda assim, talvez Elisa pudesse ter se atentado a pontos importantes da fuga, como, por exemplo, de que maneira ela iria libertar a Forma das correntes. Com a ajuda do Dr. Hofstadter, que por sua vez está sendo pressionado pelos seus contratantes russos a dar um jeito de trazer a Forma para eles, Elisa consegue soltar a criatura. Sua intenção é aproveitar o período de chuvas intensas a fim de libertar a Forma na represa, e assim tornar a criatura livre novamente. Mas com isso, ele acaba virando alvo não apenas dos russos, mas também do chefe de segurança Richard. Elisa, por sua vez, está passando por um dilema, visto que terá que se livrar da Forma, mas está apaixonada por ela, e sofre por conta disso. Em contrapartida, Richard é a figura antagônica principal da obra, pois além de ter que lidar com seus superiores, que estão claramente furiosos por ele ter deixado a Forma escapar, tem a sua deterioração simbolicamente representada pelos seus dedos apodrecidos. Richard, apesar de ser um vilão sem escrúpulos, tem um desenvolvimento interessante no decorrer da obra, justamente pelo filme ser honesto em mostrar claramente que não há intenção de trazer humanidade para ele. Uma cena que comprova isso é quando acompanhamos rapidamente o seu cotidiano com seus filhos e esposa, dando a impressão de que ele talvez não é um homem tão rude e animalesco. Mas imediatamente na cena seguinte, o filme subverte as expectativas do público, o mostrando se comportar exatamente dessa forma, quando faz sexo com sua esposa. Ainda que seja difícil gostar dele,
É preciso admitir que Richard, muitas vezes, é um vilão carismático, e suas motivações, embora não justifiquem seu comportamento doentio, são facilmente compreendidas, desde detalhes como seu carro novo ter a frente destruída quando Giles acidentalmente bate nele durante a fuga, mas também os seus dedos, que antes foram arrancados pela forma, apodrecendo cada vez mais, algo que naturalmente aumenta seu rancor pessoal pela criatura, visto que ele tem que conviver com aquilo como uma lembrança da sua falha. Além disso, sua presença é forte num todo, visto que ele não é apenas antagonista da trama em si, como também sua personalidade, assumidamente preconceituosa e contra tudo aquilo que ele considera diferente, servem para fortificar a mensagem do filme, de que devemos reconhecer a beleza das coisas que nos são estranhas em um primeiro olhar. É até irônico que, mesmo parecendo ser alguém instruído religiosamente, visto que constantemente cita Deus nos seus discursos e até faz referências às histórias bíblicas, Richard possua dificuldades em entender o que é amor e que ele não tem limites. Giles, que é mais um coadjuvante da história, também tem um certo amadurecimento. Além dos problemas que enfrenta para ser aceito na sua antiga empresa, onde trabalhava como desenhista, ele também possui uma recusa interna em fazer parte de alguma causa ou luta. E até vemos em uma cena ele pedir que Elisa mude imediatamente de canal, quando ela coloca em um noticiário que mostra cenas reais de um violento protesto, evidenciando sua negação com a realidade em que vive. Entretanto, quando é rejeitado pelo atendente por quem estava apaixonado e percebe que ele era um ignorante, quando expulsa um casal negro da lanchonete, o personagem entende que o mundo é um lugar sujo, mas que ele pode fazer sua parte a fim de tentar limpar alguma coisa. E isso o motiva a ajudar Elisa. Essa reviravolta mostra mais uma vez que, apesar de ser uma fábula, a obra não é infantil ou imatura, e reconhece que o seu mundo não tem apenas coisas belas, mas também a brutalidade e a violência. O filme trabalha bem os elementos realistas, e todos são bem equilibrados na trama, conseguindo trazer de forma efetiva as suas analogias e mensagens. Elisa finalmente liberta a forma, entretanto Richard descobre tudo depois de interrogar e matar o Dr. Hofstadter. O personagem encontra eles e mata Elisa e a forma com 2 tiros. Entretanto, a criatura se cura rapidamente e mata Richard, rasgando sua garganta. Em seguida, ele leva Elisa consigo para o mar e aparentemente a ressuscita, e ambos passam a viver no mar longe da civilização. Embora seu final seja melancólico e ambíguo, é inegável que A Forma d'Água é uma história de amor sensível e honesta, apesar de não ser uma das mais convencionais. É inegável também que a representatividade é forte na história, já que foca em um grupo de minorias para representar os papéis principais, não apenas com Giles, que é um idoso homossexual, mas também com um romance em comum em si, que une uma zeladora muda com um homem anfíbio. Por sua vez, as figuras que geralmente são tratadas como os mocinhos em outras produções, como o homem branco e pai de família, neste filme são mostrados de forma desprezível, algo que se vê principalmente, é claro, em Richard. Não à toa, o filme consegue ao mesmo tempo prestar homenagem a filmes clássicos de monstros e ter sua própria identidade ao subverter os clichês desse gênero, criando uma obra em que as verdadeiras bestas são os homens com a sua ganância insaciável. Mesmo que não seja perfeito, o filme merece ser elogiado pela forma inteligente como subverte esses estereótipos, além de trazer um romance que, embora incomum, é divertido e belo o suficiente para entreter e refletir. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.